Qual é o primeiro passo que alguém tem que dar para entrar nesse processo? Isso, isso depende muito do local, mas só que o primeiro passo, se você tem acesso a um advogado terrorista, vai atrás do advogado, Uhum, né? Então, assim, eu faço aqui na minha área, eu faço, aqui fica fácil, né? Porque as pessoas vêm aqui no escritório, fica mais simples, o tribunal está aqui, fica mais fácil. Faço para alguns de fora também, porque agora com rede social, com videoconferência, Instagram, né, com tanta coisa aí, dá para ajudar é todo mais, mundo, né? é mais fácil de trabalhar nisso. Mas claro que eu não dou conta de tudo, dessa demanda toda. Então, o que a pessoa vai fazer se ela não tiver acesso a um advogado é procurar o tribunal eclesiástico, Uhum, né? É claro que, assim, ela primeiro precisa discernir tudo isso junto uma direção espiritual, né? Uma coisa assim. Especialmente uma direção espiritual. A questão é que muitos padres não têm também formação para isso. sim. A formação que eles têm, assim, é mínima, né, sobre o assunto. Então, a formação que eles deveriam ter é o seguinte, olha, tô ouvindo alguma coisa aí, sabe quando soa estranho? Uhum, Então, tá me soando um pouco estranho aqui essa história. Vai lá, né? E não dá palpite de, ó, não, é nulo e tal. Eu tenho sérios problemas aqui de alguns padres que o padre, normalmente para as pessoas, assim, o padre falou, tá certo, acabou, não tem conversa aham, mais. é. Aí, aí a pessoa chega aqui, não, é porque eu comentei com o padre e tal, e ele falou que é nulo, Uhum, né? A gente já entra na primeira pergunta sua lá. Ele já uhum, falou que é nulo. Eu falei, tá, vamos ouvir a história. E às vezes não é, não tem nem capítulo de nulidade. uhum, E aí você vai falar para a pessoa, contrariando o padre lá da paróquia dela e tal, que ela tem confiança, ela não aceita, uhum, né? Então às vezes isso complica. Mas o ideal é ela ir lá no tribunal eclesiástico, na Câmara, né, eclesiástica que existe lá na diocese dela, e procurar saber toda como que diocese está tem. funcionando. Olha, as dioceses não tem. Não é toda diocese que tem. Os tribunais, tribunal é caro, né? Qualquer tribunal é caro, né, para poder a coisa funcionar. Então, normalmente, os tribunais, eles são interdiocesanos, Uhum, né? Então, eles atendem aquela diocese que normalmente está na diocese principal, a arquidiocese ali do local, e atende todas as dioceses em volta, né? Acontece uhum, muito isso. Mas nessas dioceses em volta costumam ter câmaras eclesiásticas que fazem o processo até certo ponto. Aí o julgamento vai lá para o tribunal. Então, assim, uhum, pelo menos alguma informação vai ter, certo. né? Algum encaminhamento vai ter. Uhum, Então, o ideal é ela ir lá se ela não tem um advogado. Então, tem um advogado, não tem um advogado, vai ao tribunal eclesiástico, não tem tribunal eclesiástico, vai na Câmara eclesiástica, né? Procura a cúria e tal. Alguém vai saber te encaminhar nisso daí. e qual a média de duração do processo? Aí vai depender também muita coisa, né? Depende de muitas situações. Porque existem ritos diferentes, né? E muitas Uhum, vezes o pessoal fica bravo, porque assim, não, na mesma diocese, no mesmo tribunal, eu entrei muito antes e o processo do outro que entrou muito depois já julgou. uhum, Sim, mas é a mesma coisa de você chegar, sabe quando você chega no shopping e pega a senha uhum, lá na praça de alimentação uhum, e começa a sair os números todos, um para cima, um para baixo? Por quê? Porque às vezes um pediu um prato muito grande uhum. e o outro pediu um suco, né? Então, Uhum, assim, um processo às vezes é muito mais simples do que o outro para ser uhum, resolvido. É claro que um processo que é pelo rito mais breve, né? É um dos ritos que tem, o rito mais breve, e tem duas testemunhas só para ser ouvido, não vai ter perícia, vai ser muito mais rápido que um processo que tem cinco testemunhas pelo rito ordinário, que vai ter uhum, uma perícia, que a outra parte não concorda, que não acha as testemunhas, que tem endereço errado, que tem que citar por edital, sabe? Então, uhum, é uma confusão isso. Mas, assim, a questão de tempo hoje, nós estamos com um sério problema no Brasil todo, tentando ser resolvido, porque já foi pior, né? De que não tem gente qualificada para trabalhar nos uhum, tribunais. Aí não pode colocar qualquer um lá, assim, não é assim que as coisas funcionam. uhum, Então, e hoje, o volume de informação que circula é muito grande. Então, as pessoas estão descobrindo, estão sabendo que isso existe. Antes as uhum, pessoas nem sabiam que isso existe, né?
nisso daí eu tenho um pouquinho de culpa, né? Que eu fico divulgando essas coisas. Eu ia perguntar isso para Mas, você, do que você acha que tem essa alta, então já está a resposta, né? De que essa não, mas alta não é procura. só eu, né? Não. Mas assim, o próprio Papa Francisco, lá em 2015, 16, ele mudou um pouco o sistema processual e isso teve uma divulgação muito grande. Uhum, Então, isso, as pessoas ficaram sabendo e começaram a falar sobre isso. E também os próprios tribunais viram, perceberam isso, porque foi um apelo dele que houvesse uma qualificação maior, e está havendo essa qualificação maior. Né? Só uhum, que, assim, você demora 3, 4 anos para formar um profissional nessa área. E os uhum. processos para poder entrar, a pessoa arruma isso daí em 1 mês, 2 meses. Né? Então, acaba que os tribunais estão abarrotados de processos, literalmente. Então, hoje, os processos têm demorado um pouco mais do que o necessário, na grande maioria, né? Claro que tem tribunais que estão conseguindo fazer poucos, mas tem. Então, o processo hoje, em média, pelo que eu tenho visto por aí, né? Um processo hoje no rito ordinário vai durar aí não menos do que 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Mas tem lugar que dura 4? Tem, Uhum. sabe? Mais do que isso também aí já está muito ruim. Muito, aí tá péssimo, tá horroroso, né? Mas o ideal é que um processo ordinário, que é o mais demorado, não tem muita necessidade de passar de 1 ano, Certo. né? Um processo desse. O mais breve, eu já tive processo mais breve aqui mesmo na minha arquidiocese, que é Goiânia. Eu já Uhum, tive processos que foram resolvidos em 5 meses, nesse rito mais breve, uhum, né? Que foi esse que o Papa criou em 2016. Então, só que hoje também não está conseguindo, nesse tempo. Hoje, antes de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, não consegue uhum. resolver, porque uma série de coisas, né? Tem essa questão do volume, tem essa questão da quantidade de profissionais, teve a questão da pandemia, que pelo Sim. menos aqui nós estamos sentindo ser feito até hoje, né? Uhum. Os tribunais tiveram que fechar para audiências, então travou muita coisa. Então, assim, é difícil de falar quanto tempo dura, E também mas devem ter é tido mais ou menos isso. muitos atritos na pandemia, né? Que geraram essa procura também, né? O Ah, resultado, sim, assim, sim, teve né? também. Eu já atendi gente aqui também, assim, que muita gente que às vezes na hora fala, não, porque aconteceu durante a pandemia, Uhum. né? Aí você vai, porque assim, você fica ouvindo, né? Vamos dar um pouco de psicólogo aqui também, e fica ouvindo e tal, a história, entendendo um pouco a história para poder achar, né, onde que tá as questões. E muita gente fala assim, não teve problema na pandemia, porque ficou junto, ficou junto Uhum. demais, né? E as pessoas não estão acostumadas a ficar tão junto mais. Uhum. Então, aconteceu, teve um aumento, sim. Assim como teve um aumento nos divórcios, né? A gente tem Sim. essa estatística, que houve um aumento muito grande de divórcios Uhum. para o Estado, isso reflete aqui, sem dúvida, né?